Para quem acompanha as discussões sobre saúde e metabolismo, existe um padrão global que serve como bússola há décadas na hora de medir a saúde geral e o risco de obesidade. Estamos falando, claro, do Índice de Massa Corporal, o nosso velho conhecido IMC. Mas e se essa ferramenta, que é basicamente o padrão ouro no mundo inteiro, estiver, na verdade, mascarando o risco de vida de uma parcela gigantesca da população? Pois é, o nosso mergulho de hoje é justamente sobre isso. Vamos destrinchar um estudo monumental que sugere algo radical: abandonar de vez essa métrica antiga e abraçar de verdade a nova ciência da adiposidade. Bom, vamos começar pelo básico, mas de um jeito diferente. O IMC é aquela continha simples, peso dividido pela altura ao quadrado. É rápido, super barato, qualquer um faz. Mas a grande pergunta que não quer calar é: será que o IMC é realmente uma boa métrica para avaliar a saúde de alguém? E a resposta que os dados mais recentes nos trazem é um sonoro não. Na verdade, o IMC é um instrumento bem obsoleto, quase rústico. Falta nele aquela precisão cirúrgica necessária para entender um organismo tão complexo quanto o nosso. E por que exatamente essa falha acontece? O ponto central aqui é que o IMC é completamente cego para a composição do nosso corpo. Ele simplesmente não consegue distinguir o que é tecido adiposo, que é aquela gordura biologicamente ativa e que realmente impulsiona o risco de doenças, da nossa massa muscular magra. Um atleta de ponta, super musculoso, pode facilmente ser classificado como obeso na calculadora do IMC. E pior ainda, o IMC não faz a menor ideia de onde essa gordura está guardada no corpo. Hoje a gente sabe que aquela gordura acumulada no quadril tem um impacto biológico completamente diferente daquela gordura perigosa que se esconde ao redor dos órgãos internos. O resultado disso tudo? Pessoas classificadas incorretamente e riscos metabólicos graves passando totalmente despercebidos. É justamente para resolver essa falha gigantesca que uma verdadeira mudança de paradigma está acontecendo agora. A Comissão The Lancet, que é uma das maiores autoridades em medicina no mundo, propôs uma estrutura diagnóstica que é revolucionária. A ideia principal? Redefinir o que é obesidade. Em vez de focar simplesmente no peso marcado lá na balança, a obesidade passa a ser tratada como uma doença impulsionada pelo excesso de adiposidade. Ou seja, a quantidade real e a localização da gordura passam a ser as verdadeiras protagonistas da avaliação médica. Agora, o que é realmente interessante neste ponto da nossa análise é ver como os pesquisadores transformaram toda essa teoria em algo muito visual e aplicável. Eles criaram essa matriz maravilhosa de 3x3. De um eixo, temos o percentual de gordura corporal, que é o total de gordura, e no outro eixo, a circunferência da cintura, que indica onde a gordura está. Ao cruzar esses dois dados, a matriz divide as pessoas em 5 grupos de risco claríssimos, separados por cores. Vai desde o grupo 1, ali no verde, que é o sem risco, até chegar ao temido grupo 5, em vermelho escuro, que é o risco muito alto. É um nível de refinamento que a gente simplesmente não tinha antes. Mas, claro, na ciência, não basta ter uma ideia brilhante no papel. É preciso provar na prática. E para validar esse sistema de alta definição, os cientistas precisavam de uma base de dados gigantesca e de altíssima qualidade. Foi aí que entrou o UK Biobank, que é um dos maiores bancos de dados de saúde do planeta. A missão era provar, sem deixar margem para dúvidas, que essa nova matriz acerta muito mais que o velho IMC na hora de prever doenças. E quando a gente fala de base de dados gigantesca, a escala é realmente impressionante. Foram analisados exatos 489.311 participantes. É praticamente 500 mil de indivíduos. Todas essas pessoas tiveram as medidas corporais detalhadamente mapeadas e foram encaixadas naqueles 5 grupos de risco da nossa matriz colorida. E tem um detalhe que eleva a credibilidade dessa análise lá no teto: o tempo. Essa montanha de gente não foi apenas medida uma vez e esquecida. Eles foram acompanhados de perto por uma média de 13,1 anos. É mais de uma década rastreando a saúde a longo prazo, o que permite ver exatamente quem adoeceu, quando adoeceu e, o mais importante, por que adoeceu. Durante todo esse período de mais de 13 anos, o radar dos pesquisadores estava focado em 3 grandes vilões da saúde, que são fortemente ligados à obesidade. Eles rastrearam o surgimento do diabetes tipo 2, da doença renal crônica e dos eventos chamados de 3PMCS, que é a sigla médica para problemas cardiovasculares graves, incluindo infartos, derrames e até mortes relacionadas ao coração. E os resultados são de cair o queixo. O contraste entre os grupos é assustador. Quando a gente compara aquele grupo 5, o grupo vermelho de risco muito alto, com o grupo 1, que é a galera mais saudável do verde, os números disparam. O pessoal do grupo 5 tem um risco mais de 9 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2. O risco para doença renal crônica é mais que o dobro, e o risco para infartos e derrames sobe para 1,63. Isso é a prova
cabal do estrago que o tecido adiposo, quando mal distribuído, faz no nosso organismo. E esse ilustra brilhantemente a precisão absurda dessa nova matriz. Olhando para essas curvas ao longo de 15 anos, a gente vê uma escadinha perfeita. Cada linha é um grupo, subindo passo a passo do risco mais baixo no grupo 1 até o mais alto no grupo 5. Não tem bagunça, não tem linha se cruzando. O modelo consegue separar matematicamente o perigo biológico de cada pessoa com uma nitidez que a medicina tradicional nunca conseguiu ter usando só a balança. Mas atenção, porque é aqui que a nossa análise chega no ápice. A pergunta de $1 milhão é: se essa nova matriz de gordura e cintura é tão perfeita, como ela se sai quando colocada lado a lado com as categorias do velho e bom IMC? É aí que a gente esbarra numa palavra que assusta os médicos: a discordância. Na prática, isso significa a descoberta de um grupo gigantesco de pessoas de alto risco que estava completamente escondido. Olhando para esse gráfico de fluxo, a falha do sistema antigo fica muito óbvia. De um lado, a gente tem os 5 grupos super precisos de adiposidade. Do outro lado, as categorias clássicas do IMC: peso normal, sobrepeso e obesidade. Repararam na bagunça de linhas no meio? A categoria de sobrepeso do IMC é um verdadeiro caos. Ela puxa a gente de todos os 5 grupos de risco de adiposidade. Fica escancarado que o IMC é míope. Ele mistura quem é musculoso, quem tem gordura inofensiva e quem está correndo um risco de vida altíssimo, tudo no mesmo balaio. E o dado que mais choca em todo esse estudo é esse número: 32,6%. Praticamente 1/3 de todas as pessoas que estavam naquele grupo crítico de risco vermelho, o grupo 5, apresentava um IMC considerado normal ou apenas de sobrepeso. Pensa no impacto clínico disso. 1/3 dos pacientes que estão com o metabolismo prestes a explodir voltaria para casa tranquilo após uma consulta, só porque o médico confiou no que a balança e a fita métrica tradicionais diziam. A conclusão inevitável é um grande alerta. O IMC, como uma ferramenta bruta que é, não está conseguindo identificar os indivíduos mais vulneráveis. Ele está criando uma falsa sensação de segurança gigante. Milhões de pessoas acham que estão super saudáveis porque o peso está dentro da média para a altura, quando, na verdade, o perfil de gordura delas é extremamente perigoso e o caminho para doenças severas já está pavimentado. Só para colocar isso no mundo real, vamos olhar para os riscos dessa galera que tem o IMC considerado normal, mas que a nova matriz apontou como grupo 5. Comparando com as pessoas realmente saudáveis, quem tem essa gordura oculta enfrenta um risco 45% maior de ter um infarto ou um AVC. A chance de desenvolver uma doença renal crônica é 58% maior. E o número que assusta de verdade, o risco de ter diabetes tipo 2 é mais de 4 vezes maior. Tudo isso com um peso considerado ok. É por isso que podemos chamar essa situação de a ilusão do peso normal. Confiar cegamente no IMC é ignorar completamente a deposição de gordura central e ectópica. Em termos simples, é aquela gordura visceral perigosíssima que se aloja onde não o deveria, como dentro do fígado e ao redor dos órgãos vitais, e não apenas debaixo da pele. É exatamente essa gordura inflamatória que sabota a insulina e destrói o sistema cardiovascular muito, mas muito antes de o ponteiro da balança sequer se mover. A circunferência da cintura acerta em cheio na hora de denunciar esse inimigo oculto. O grande ensinamento de toda essa base de dados se condensa de um jeito muito forte nessa conclusão dos cientistas. Mudar o jeito como classificamos o risco, usando o percentual de gordura e a circunferência da cintura, passa longe de ser apenas um capricho acadêmico. É uma verdadeira necessidade clínica para salvar vidas. Isso reforça a visão moderna de que a obesidade não é um problema de quanto você pesa, mas sim uma doença sorrateira guiada pelo excesso de gordura no lugar errado. A medicina precisa urgentemente enxergar além da balança. E o que fica no ar depois dessa enxurrada de evidências inegáveis é que as regras do jogo mudaram. A biologia humana é incrivelmente mais complexa do que uma simples fórmula matemática criada há mais de um século. O grande desafio agora é pensar para frente. Como é que os sistemas de saúde globais vão conseguir adaptar suas consultas e triagens para abandonar de uma vez por todas essa métrica ultrapassada? O caminho para encontrar e tratar esses riscos metabólicos ocultos está traçado, mas a jornada da medicina para implementar tudo isso na prática, bom, essa está só começando.